Fala, previdenciaristas! Eu sou Salomão Boanerges e hoje eu quero compartilhar com vocês dicas práticas e muito preciosas para que os seus requerimentos administrativos no INSS sejam analisados em menos tempo, com menos exigência e com mais assertividade. Assim, você vai estar ajudando não só o seu cliente, o seu escritório, mas também toda a população brasileira. Afinal, você vai ajudar a diminuir a fila de requerimentos no INSS que passarão a ser analisados mais rápido. Eu quero trazer para vocês dicas práticas pautadas no CNIS, Cadastro Nacional de Informações Sociais. O CNIS ele é a alma do processo previdenciário, não importa se é administrativo ou judicial. Então, as dicas que eu quero trazer para você hoje são muito objetivas, a gente vai estar desvendando, tá, as entrelinhas do CNIS. Eu ainda até fiz uma brincadeira aqui, como iniciar o requerimento no INSS com o pé direito. Para você que ainda não me conhece, eu sou Salomão Boanerges, sou advogado, especialista em direito previdenciário, mas não advogo porque sou servidor do INSS há quase 10 anos. Nesse tempo, já fui chefe de benefícios, gerente substituto de uma das maiores agências do país, aqui em Salvador, e me dedico à análise de benefícios, desde o requerimento até os recursos administrativos. É a minha vida cotidiana analisar benefícios e todo dia, quando eu pego um processo que foi instruído por um colega advogado, eu me pergunto: o que é que a gente poderia fazer nesse processo para que ele fosse mais célere, mais rápido, para que o segurado tivesse o benefício em menos tempo e que dependeu especificamente do pedido do advogado que instruiu aquele benefício. Então eu acabei me especializando nisso no meu dia a dia, na prática previdenciária. Então, eu trouxe aqui para vocês uma simulação, um estudo de caso. Esse aqui é um extrato do CNIS do cliente. Para você que nunca fez uma análise de CNIS e você é um previdenciarista iniciante, eu te digo, esse é o primeiro passo que você deve fazer. Você vai pegar o meu INSS lá do seu cliente, tá? E vai solicitar o extrato do CNIS, abaixar o extrato CNIS deles, não precisa de senha, não precisa de nada, tá lá, é só você entrar com a senha do seu cliente no meu INSS e baixar o extrato. Esse extrato aqui é um extrato real e deu aqui 15 anos, 9 meses, tá? E 0 dias de tempo de contribuição. Joia, esse tempo aqui foi antes da reforma da Previdência, tá? E o segurado, ele já contava com 65 anos de idade, era um segurado homem, contava com 65 anos de idade e já tinha ali 15 anos, 9 meses, 0 dias. Ou seja, ele já tinha 180 meses de contribuição, em tese, ele tinha os requisitos mínimos para aposentar. Mas, pasmem, o INSS negou. O INSS negou e aí você vai ver como que o INSS nega com 15 anos. Então a gente vai ter que analisar esse processo. Então a primeira dica é que você não começa uma análise de CNIS, de processo do seu cliente sem pegar o PA anterior, o PA que foi indeferido. O PA é o processo administrativo, tá? Nesse PA você vai encontrar, né, o extrato de tempo de contribuição anexado pelo servidor da análise do processo. E nesse extrato de tempo de contribuição, você vai ver os tempos, as empresas para que ele trabalhou. Olha aqui, ó, a data inicial, a data final, tá? O tempo de contribuição somado, aqui a carência que ele contou para aquele período. E, enfim, informações super relevantes para a sua análise. E aí você começa a decifrar por que aquele processo foi negado. Mas lembre, nós vimos que esse segurado já contava com mais de 180 contribuições. Por que o INSS indeferiu? É isso que você tem que ter em mente nessa nossa análise, tá? E aqui você vai ver que lá no finalzinho do rodapé, o INSS contou aqui 97 meses de carência. E no final das contas deu 8 anos e um mês apenas. Ou seja, caiu quase que pela metade daqueles 15 anos iniciais que o segurado estava vendo lá no meu INSS. Então você já deve ter pego situações assim, em que o segurado fala: eu já tenho 30 anos de contribuição, vai requer o benefício de aposentadoria antiga, aposentadoria por tempo de contribuição, e o INSS negava por falta de tempo de contribuição, por falta de idade, e você ali nem sabe por que aquilo aconteceu. Só que tudo isso você poderia ter visto mesmo antes do benefício ter sido analisado pelo INSS. Nesse caso aqui, o cliente já chegou para você com um requerimento indeferido e ele quer que você entre com um novo pedido. Ele já perdeu o prazo de recurso, já perdeu o prazo de revisão de recurso e agora ele quer que você entre com um novo pedido. Então nós estamos naquele momento em que o cliente normalmente procura o advogado, ou seja, ele já teve o não do INSS mais de uma vez até e agora ele precisa
de uma orientação especializada que é você que vai dar para ele. E aí você pega esse processo nessa situação. E o que consta no CNIS desse segurado? Tem os vínculos empregatícios e de avulso de 1974, vínculos de contribuinte individual, doméstico e facultativo de 85 e registros de contribuição de contribuinte individual, doméstico, contribuinte em dobro e facultativo também ali entre 73 e 84. Aqui eu queria que você desse uma pausa nessa aula, pegue um papel, uma caneta e anote o máximo de informação que você conseguir extrair desse CNIS aqui. Esse aqui é o extrato do CNIS, tá? O CNIS vai ter todos os registros da vida laboral daquele seu cliente. E se não tiver no CNIS, você vai precisar apresentar documentos para que conste no CNIS aquela informação que não está ali. Do contrário, o benefício não vai ser aprovado administrativamente, ou seja, no INSS. Pausou a aula? Viu aí? Fez as suas observações? O que é que você identificou? Porque agora vai ser na correria aqui. A gente vai mostrar para você já ir identificando aí, tá? Se tiver muito rápido, você pausa, volta e vai olhando devagarzinho a aula, tá? Veja, a primeira observação aqui é que ele tem 3 NITs, ou seja, ele tem 3 números de identificação do trabalhador. Nesse caso aqui, estelado, significa que os 3 aparecem no extrato, mas muitas vezes o segurado tem mais de um NIT e o servidor do INSS não percebeu, e aí na hora que ele vai conceder o benefício, ele só leva em consideração as informações de um único NIT e aí acaba indeferindo o benefício. Se isso acontecer com você, o que é que você deve fazer? Deve mostrar ao servidor, ao INSS, por meio de um recurso, que há outro NIT que ele não considerou. Dentro do pedido de recurso, você pode, por exemplo, fazer um pedido de reabertura de tarefa como preliminar. Só um parênteses, a reabertura de tarefa, ela existe, mas ela é faculdade do servidor, tá? Reabrir ou não, se ele entender que há elementos ali que justifiquem a reabertura de tarefa. Então, o servidor identificou um fato como esse. Tem um segundo NIT e o primeiro servidor que analisou não viu. O segundo que está analisando, o segundo servidor, vai perceber, vai levar a chefia dele. Se a chefia dele concordar, eles reabrem a tarefa e aqui não envia nem para recurso. Então, essa é uma dica aí muito boa para você estar aplicando. Ele já tinha 3 NITs. Olha aqui, ó, 41 é o Código de Aposentadoria por Idade Urbana do INSS, já houve um requerimento anterior. Então, se o cliente chegou para você, a primeira coisa que você faz quando o cliente senta é chover o seu extrato do CNIS. Pegue o meu INSS do seu cliente lá, baixa o extrato e faz essa análise que eu estou analisando aqui. E aí agora você tem aqui uma aposentadoria por idade. O que é que você deve fazer? Pega o PA anterior dessa aposentadoria, veja tudo o que foi pedido que o seu cliente não apresentou, veja as falhas que o INSS deve ter cometido ou as falhas que o seu cliente cometeu. Muitas vezes o benefício só foi negado porque não foi apresentado um documento, um formulário, um detalhezinho muito bobo que você, especialista em previdenciário que é, pode sanar muito facilmente. Então, faça aqui a cópia do processo, tudo pelo meu INSS, não é presencial, não há necessidade, você baixa pelo meu INSS do seu cliente. Aqui no extrato, ele tem aqui uma informação município de, toda vez que tem um vínculo de RGPS para com o município, é porque aquele município não tem ou RPPS próprio ou tem o RPPS, o regime próprio de previdência social, e aparece aqui no CNIS. Então você tem que ficar atento. Por quê? Porque esse RPPS aqui você vai ter que saber se aquele tempo já foi utilizado de alguma forma pelo seu cliente ou não. Então é importante você ficar atento a essa informação. Se tem vínculo com prefeitura, com estado, estado tem RPPS, mas municípios, a grande maioria dos municípios brasileiros não tem, e eles vinculam os seus servidores ao regime geral de previdência social como empregados, tá? Olha aqui agora outras informações importantes. De 74 a 85, a pergunta é: tem microfichas? Porque esses períodos são microfilmados e não aparecem aqui no CNIS. Então você tem que solicitar dentro da análise do pedido de benefício, dentro do seu requerimento, na verdade, do pedido de benefício, tem que solicitar: olha, caso haja microfichas, favor juntar no processo, né, apontar quais os períodos microfilmados. Por quê? Porque às vezes o servidor do INSS passou batido, não percebeu que tinha essas microfichas e não fez contar aquele tempo. E aqui uma microficha pode dar 1, 2, nesse caso aqui pode dar até quase 9 anos. Então faz muita diferença na prática para esse segurado, tá?
Outro detalhe importante são os indicadores de erro, as marcas de erro, marcas de pendência, esses nomezinhos pequenos que aparecem aqui do lado do CNIS. Olha, você precisa observar eles e saber o que é que cada um deles significa. No rodapé da página, você sempre vai encontrar a descrição. Então, esse REC independe, ele vai dizer que são recolhimentos com indicadores de pendência. Aqueles recolhimentos foram feitos, mas tem alguma pendência. Que tipo de pendência? Como sanar essas pendências? Você precisa saber, afinal de contas, se isso é um impedimento para a concessão do benefício, você já deve apresentar os documentos que sanam esse impedimento desde o início do seu requerimento administrativo. E você vai ver que no pezinho da página você vai ter outras informações, ó, certidão de tempo de contribuição pendente de análise do INSS, período de segurado especial concomitante com outro período urbano, período de segurado especial negativo, significa que ele tem atividade rural, mas que não foi reconhecido como segurado especial, tá? E tudo isso são informações importantes que você deve considerar. Às vezes não vai dar a aposentadoria do segurado especial, rural e segurado especial, mas vai dar uma aposentadoria híbrida, onde você soma o tempo urbano com o tempo rural. Esse REC independe aqui são recolhimentos com indicadores de pendência. Ele, na verdade, é muito comum no CNIS dos segurados e é um indicador genérico. Tá? Ele não é muito específico, não vai te dizer muita coisa. Então, aqui, nesse caso, você não tem como saber exatamente o que é que está pendente naquele marcador ali. Aí, o que é que você deve fazer? Você vai precisar ir ao INSS se informar. Tá? Você vai precisar saber do INSS qual é o tipo de pendência. Normalmente, o servidor do INSS, quando identifica essa pendência é um impeditivo de concessão, ele faz uma exigência ao segurado e você vai encontrar essa exigência no PA anterior. Tá? Então, aqui você já tem que se preparar, pois provavelmente vai ser necessário comprovar período de contribuição ou salário de contribuição. Então, o que é que você já deve fazer? Veio aqui um IREC independe aqui, eu não sei o que é. Então, já prepare documentação para comprovar vínculos, prepare documentação para comprovar remunerações desse seu cliente, os dois fatores importantíssimos de uma análise. Tá? Então, é muito importante que você conheça as marcas do CNIS, porque cada marca vai ser sanada de uma forma diferenciada. E se você já sabe o que é que aquela marca significa, quando ela aparece no CNIS do seu cliente, você já providencia a documentação, já solicita ao cliente, já instrui o processo de forma mais efetiva. Tá? Então vejam aqui todas as informações que a gente tem aqui, ó, 3 NITs, período de RPPS, períodos de microfichas, a gente tem períodos com pendências, com marcas de pendência, já tivemos ali um indeferimento anterior, né? E aí tem aí uma certidão de tempo de contribuição pendente de análise. E aí você tem agora todas essas informações para você poder tomar decisão frente ao seu cliente e o INSS, e poder também explicar ao seu cliente por que indeferiu o pedido dele, tá? Então, tudo isso em um CNIS. E olha, que esse aqui só tem uma página. Se você pega um CNIS de médico, um CNIS de pedreiro, vai ter 20, 30, 40 páginas. Essa parte resumida, porque se bota aqui as remunerações, é que aumenta muito, tá? Então, agora a gente vai entender o indeferimento. Veja, esse requerente, ele já havia averbado boa parte dos seus recolhimentos para o RPPS. O que é que significa isso? O RPPS, aquele vínculo que ele tinha com um determinado município, esse vínculo com o município, esse município tem um regime próprio ativo. O que é que ele fez? Ele levou do INSS para o regime próprio, ele averbou, tirou do RGPS e levou para o RPPS. Então, aquele tempo que estava no CNIS, ele não podia mais ser contado para fins de concessão de benefícios do INSS, porque já havia sido utilizado no regime próprio. Dessa forma, aquele tempo de RPPS caiu pela metade. Por quê? Porque aquele tempo de contribuição total de 15 anos caiu pela metade. Por quê? Porque uma boa parte já havia sido averbada no regime próprio, vinculado à prefeitura, de concurso daquele cidadão ali. Nesse caso aqui, ele é um caso prático, tá? O advogado entrou com o pedido de benefício, mas ele não observou isso, que já tinha o RPPS. Na demora do INSS, esse processo ficou parado por quase um ano em análise lá até ser concluído. E o que é que aconteceu? Olha o tempo que o segurado perdeu, olha o tempo que o próprio advogado perdeu, porque deu entrada, foi lá, fez o requerimento
tudo bonitinho, tudo certinho, mas não conseguiu se aposentar. Por quê? Porque não tinha tempo bastante nem para se aposentar lá no RPPS, nem para se aposentar pelo regime geral no INSS. Então, com essas informações, a gente consegue trazer um parâmetro, tá? Uma visão geral do que é que você tem que pedir, do que é que você não pode deixar de observar, tá? E eu quero trazer para você agora aqui 4 dicas. São 4 dicas específicas para que você consiga sim fazer um resuminho, um checklist e analisar o requerimento do seu cliente e fazer com que esse benefício possa ser concedido mais rápido, sem exigência, no INSS. Primeira dica, você vai ter que ver os vínculos sem data fim. Tem lá, entrou em 1990 e não sabe quando saiu. Se isso acontecer, você vai precisar apresentar documentos que comprovem o fim daquele vínculo. E se você não tiver documentos que comprovem o fim daquele vínculo, apresente uma declaração informando ao INSS que ele pode fechar aquele vínculo na data da última remuneração ou na data que ele iniciou. Então, imagina, o vínculo começou em 10/10/2000 e você não tem como comprovar nem a saída e não tem remuneração nenhuma. Faça uma declaração falando que o INSS pode fechar aquele vínculo no dia do início, no 10/10/2000. E aí você evita uma exigência. Toda vez que um processo administrativo tem exigência, ele vai para o final da fila de análise na mão daquele servidor. Vai ficar esperando você apresentar aquela documentação, que pode demorar um tempo, né, para você providenciar. Então, se você já puder apresentar o processo já instruído, quando eu pego o processo para analisar no INSS, se o processo está redondinho, eu não vou ficar demorando, eu tenho meta para bater, então eu vou concluir aquele processo, vou pontuar, e assim eu vou conseguir bater minha meta de produtividade do INSS. Isso eu estou falando como um servidor do INSS analisa o processo. Segunda dica, vínculos extemporâneos, aqueles vínculos que tem aquela marquinha de extemp, tá? Você vai dar uma olhadinha no artigo 10 da IN 77 e vai demonstrar que aquele vínculo está regular pelos fundamentos ali expostos. Então você vai apresentar a carteira de trabalho, todos os outros documentos que apontam a regularidade daquele vínculo. Sempre apresente o documento antes do INSS pedir, esteja sempre 2 passos à frente. Depois, analise o CNIS indireto. O que é o CNIS indireto? O CNIS indireto é todo o registro que o servidor faz no sistema que implanta o benefício, mas não lança aquilo no CNIS. Por exemplo, o segurado ele tem lá um tempo de 1980 a 1970. O servidor pode lançar aquilo direto no sistema Prisma, fica registrado no status de tempo de contribuição quando o processo é terminado, mas não vai para o CNIS. Só que uma vez registrado, considerado em requerimentos anteriores, aquele tempo vale como prova plena para documentos, para requerimentos posteriores. Então você não precisa providenciar novamente aquele documento já está lá, já está aprovado, já é pleno para comprovar o tempo de contribuição do seu cliente, tá? Isso é muito importante. Então, em processos indeferidos, é comum no extrato de tempo de contribuição vínculos não lançados no CNIS, mas que valem como prova plena. E uma última observação que faz você ganhar muito tempo, que foi o que esse colega do nosso caso prático não observou. Tem vínculos de RPPS? Bom, se tem vínculo de RPPS, observe se foi ou não utilizado para concessão de benefícios junto ao RPPS dele, tá? Ou peça a verbação no próprio requerimento de aposentadoria. Caso tenha sido utilizado dentro do requerimento lá no RPPS, dentro de um pedido de aposentadoria, você vai desconsiderar daquele tempo daquele segurado. Com essas dicas, pessoal, você consegue ter uma visão ampla, bem mais geral e mais assertiva do seu processo. Eu queria muito que vocês observassem, fizessem o teste, aplique isso que eu estou passando aqui para vocês. Vocês vão ver que o servidor do INSS vai olhar com mais carinho para esse seu processo. Por quê? Porque você já se adiantou, você já apresentou toda a documentação. Uma última dica é, não faça uma petição jurídica. O servidor do INSS costuma ignorar petições jurídicas com qualificação, nome dos fatos e fundamentos. Apresente já de forma objetiva aquilo que é indispensável. Resuma a sua petição a os pedidos. Então, olha, faça assim, olha, eu quero que você observe isso, na folha tal, aquilo, e corte todo aquele juridiquês. Isso costuma atrasar a análise do processo. Não estou dizendo que você não deva fazer observações pertinentes e peticionar dentro do processo. Mas entre peticionar uma petição jurídica e só colocar a documentação na ordem correta, se você tiver que escolher, escolha só colocar a documentação na ordem correta. Ou seja, qualificação do segurado é RG e CPF.
Depois, na sequência, a sua procuração, os seus dados de OAB. Depois, os documentos que comprovam vínculos do segurado, os vínculos empregatícios, o tempo de contribuição. Isso vale para todos os benefícios. Se fosse uma pensão por morte, você ia juntar aí um atestado de óbito, né, uma declaração de óbito. Se fosse um salário maternidade, uma certidão de nascimento e por aí vai. Eu espero que com essas dicas você possa ter processos analisados muito mais rápido no INSS, de forma muito mais assertiva, você possa se dedicar àquilo que realmente mais importa na análise de um processo administrativo, que é a demonstrar o direito que efetivamente o segurado tem. Tá? Um grande abraço a todos. Mais uma vez agradeço à equipe da Legale por nos abrir essas portas e estarmos aqui hoje nesse canal maravilhoso. Espero voltar mais vezes. E se você quiser mais dicas nossas, nos siga lá no Instagram, @salomãoboanergesdp, ou no nosso canal aqui no YouTube, Direito Previdenciário com Salomão Boanerges, tá? Um grande abraço a todos, Deus abençoe e não se esqueçam, quem tem fé não precisa de sorte.